Uma saudação especial a todos, estamos direto aqui da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, no coração da cidade, a Praça Dante Alighieri. Aqui muitos livreiros, já as bancas, o público circulando e junto conosco já na abertura deste Café com Letras especial pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, o nosso repórter Luca Rotti, que também está circulando por aí e vai trazer muitas novidades. Luca, por onde tu andas? Oi, Fábio. Oi, pessoal que nos assiste. É isso aí. A gente já está andando aqui pela feira, que todos os anos enaltece a nossa querida Praça Dante. A gente começa aqui com essa gurizada boa da Escola Alfredo Petef, que vai ser homenageado. Sabe por quê, Fábio? Porque eles leram bastante. Não é isso, Prof. Elaine? É verdade. Eles estão aqui para receber uma homenagem. Eles foram uma das turmas mais leitoras do projeto Elefante Letrado. E é um trabalho que a gente faz na Escola Alfredo Petef, junto com as crianças e com as famílias, de incentivo à leitura desde o início do ano. Então eles são muito leitores em todas as plataformas, livros, na biblioteca da escola, eles participam de todos os projetos e todo esse trabalho que a gente faz junto com as famílias e com a escola resultou então em mais esse reconhecimento da participação deles nesse evento tão grandioso para nós que é a Feira do Livro, um reconhecimento muito importante. É isso mesmo, né, Fabinho? Lê transforma. E deixa eu conversar com eles, né? Com os homenageados. Oi, menina, como é que foi então receber esse prêmio? Que livro que tu mais gostou? Eu gostei muito, eu li vários livros no Elefante, eu não tenho como preferir um, são muito legais e é muito emocionante estar aqui, eu receber essa homenagem. Querida, e pra você, como é que é esse momento? Você tá feliz? Eu estou muito feliz, esse momento aqui da gente estar sendo homenageado também é muito bom, porque saber, né, que a gente leu muito livro é muito bom pra gente. É isso, Fábio, essa é a animação por aqui, a praça tá cheinha, só alegria nesses 17 dias de Feira do Livro. Eu volto contigo. Então, muito obrigado, Luca. O Luca rodeado de crianças aí. Como é bom estar nesse clima de Feira do Livro. E a criançada, a gurizada, já pegando desde cedo o gosto pela leitura e pelos livros. Eu agora já troquei de ambiente. Estou aqui no lounge da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul e muito bem acompanhado aqui por duas escritoras. Ao meu lado já de imediato aqui a Paula Iores, que é vice-prefeita municipal, não podemos deixar de referir isso, mas aqui a prefeita municipal ficou lá na prefeitura, veio só a escritora Paula Iores. E junto com ela também a minha amiga, colega jornalista Aline Ecker. Quero saudar e agradecer muito a presença de vocês duas aqui. Boa tarde, obrigada. Olá, Fábio. Olá, Aline. É uma honra estar aqui com vocês e nesta feira tão maravilhosa aqui, nós ao ar livre, né? Com muita energia, muita gente, um dia bonito. Como é que tem sido acompanhar esse ambiente? Porque, assim, vocês por ofício, a Paula como política, vice-prefeita, psicóloga, a Aline como jornalista. Claro que vocês já vieram a muitas feiras de livro, mas uma coisa é vir como um cidadão ou como um profissional na sua área e outra agora é vir com a pecha ou o título de escritora, né? Vocês chegam numa situação diferente, lançando suas respectivas obras e como nós temos um bom tempo de programa, elas serão referidas de forma mais aprofundada mais adiante. Mas eu gostaria de já começar, como é estar no espaço de Feira do Livro aqui na praça já como escritora? Daqui a pouco algumas pessoas já abordam vocês, já viu o seu livro, ou quando que vai ser lançado, enfim, como é que tem sido essa sensação? Posso começar? Como eu escrevi um livro-reportagem, as pessoas que estão no livro, elas têm me procurado. Né? O lançamento não ocorreu ainda, mas elas têm me ligado, me procurado, porque elas querem se ver no livro. Tem uma história muito bacana no livro, que é uma senhorinha que ela fez 100 anos durante a pandemia. Ela não teria uma festa, então ela não seria abraçada pelos filhos e netos. E ela morreu
um ano depois, né? Antes de chegar aos 101 anos. Então, os familiares todos já compraram, os filhos tiraram foto do capítulo onde ela está para me mandar. Então, eu tenho sentido muita gratidão por ter podido contar essas histórias. E eu confesso que quando eu cheguei na feira e vi o meu livro na banca, tipo, na banca do Arco da Velha, penduradinho ali do lado, tipo, nossa, tipo, é verdade, eu realmente escrevi um livro. Porque eu tenho essa relação com o livro de muito amor, desde muito pequena. A minha lembrança com livros mais antiga é de eu ter uns 4, 5 anos e eu subi numa escada para limpar os livros, aquelas enciclopédias vermelhas da casa da minha avó, entregando a idade aqui, aquelas enciclopédias vermelhas, né? E eu limpava, tirava o pó, porque eu gostava de tocar no livro. E a minha mãe lia muito para mim, lia uma história por dia. Então, estar vendo um livro, saber que eu, mesmo como jornalista, que eu escreva sobre o cotidiano, mas poder escrever hoje um livro e ver ele aqui na feira, para mim é uma realização, é um sonho realmente realizado. E essa experiência, Paula? Bem, quando tu começou a fazer a pergunta, eu me dei conta que eu estava raciocinando como vice-prefeita. Porque uma coisa é viver a feira como cidadã normal e como vice-prefeita a gente vive o bastidor, o planejamento, né? E aí depois, não, a pergunta é sobre escritora. Né? Então, como escritora, ainda é muito recente, né? Já teve o lançamento do meu livro no dia 22, que foi um momento muito, muito lindo. Eu imaginei que fosse ter bastante gente, mas teve muita gente, teve muito carinho, né? Uma repercussão muito bacana. E na feira, propriamente, o dia que nós estivemos aqui na abertura, eu enxerguei, olha lá, o Arco da Velha. E o menino que estava no lançamento. Daí eu vim ali falar com ele e eu disse, o meu livro vai estar aqui na feira? Daí ele disse, sim, já vendemos o primeiro. Eu falei, oh! Então estava abrindo a feira às 18h30, às 19 horas, já tinha vendido um livro, eu fiquei muito feliz. E aí ele mostrou que o que estava exposto tinha sido vendido. É isso, assim, é como a Aline, esse sentimento, assim, de a concretude de um livro, né? O meu foi escrito durante 10 anos. E aí eu acho legal quando tu chega ao final de um projeto, seja ele qual for. É importante que a gente conclua coisas, né? Porque são ciclos que se completam. E um livro é uma coisa que tem um valor imenso, porque ele é um registro, né? Então, as pessoas que já leram estão me dando feedbacks bonitos, né? De ajuda, de quererem compartilhar com mais pessoas, especialmente pessoas que têm na sua trajetória de vida, essa dor, eu acredito que possa ajudar muita gente. Então, é uma realização também, é uma realização. E a Feira do Livro, eu acho que para quem é escritor, é uma celebração, né? Então, é uma coisa muito bacana. Para situar quem está nos acompanhando, nós estamos tratando já e iremos abordar com mais profundidade do luto à luta, como conviver com a pior de todas as dores, da Paula Iores, e aqui o livro-reportagem Pandemia, Histórias que Contei, da Aline Ecker. No caso da Aline, que é jornalista, o contato com o texto, a produção textual, para nós é uma rotina. Só que muda muito quando tem que se tratar num espectro um pouco mais amplo, no caso do livro. Nós temos um relato diário, a notícia, aquela técnica que, independentemente do contexto, nós vamos sentar lá e conseguir entregar o texto de alguma maneira. O livro ele exige uma elaboração, uma concentração um pouco maior e nem sempre é tão simples produzir isso. No teu caso, Paula, tu partiste de um relato quase que diário ao longo de 10 anos, tentando superar um trauma pessoal. Então, gostaria de ouvir de vocês, cada uma com as suas particularidades, depois nós vamos entrar nos desafios da própria produção do livro. Como que foi trabalhando esse texto? Que começa, às vezes, de uma forma mais rudimentar, com um escrito despretensioso, depois ele vai ganhando mais corpo, na medida que vocês também se aconselham com outros profissionais que ajudam a deixar o texto melhor. As pessoas têm a dimensão que pegam o livro, legal o livro, sim, mas o que está por trás disso tudo, esse processo todo de trabalho com o texto? E o quanto vocês sentiram medo, foram críticas com relação a si próprias? O que eu escrevi não está bom, ou será que está? Como é que foi isso? Eu tenho bastante facilidade em escrever. Eu escrevo muito, o que é uma dificuldade para o jornalismo, né? Porque cortar, né? Cortar o texto, meus editores, né? Sempre falam que eu escrevo muito. Mas para escrever, por exemplo, o livro, meu maior
problema, a minha maior dificuldade foi selecionar as matérias. Porque eu tinha muito material, eu escrevi muito sobre a pandemia, mas a minha ideia desde o começo foi assim, quando eu pensei em escrever, eu não queria escrever sobre a questão de números, porque atrás de cada número tem uma família, era o amor de alguém que partiu, então, tipo, eu não queria entrar nesse aspecto da dor. Né? Por mais que ela esteja presente em cada página do livro, em que ela seja lembrada em cada página, eu queria também mostrar que tinham pessoas que no meio da pandemia estavam lá fazendo máscara e botando no portão de casa. Estavam lá no bairro Eusébio Beltrão de Queiroz fazendo marmita para entregar para as crianças que precisavam. Os professores dando um jeito de alfabetizar as crianças à distância. Então, eu tinha muito material. Aí quando eu comecei a selecionar isso, que eu fui lembrando, hoje eu paro e penso, nossa, eu não botei aquela matéria, nossa, eu não botei aquela, então foi uma dificuldade selecionar tudo. Mas aí depois que eu juntei todo o material, que eu fiz por ordem cronológica ali, eu sabia que eu tinha que ter um abre e um final. O abre eu escrevi ele de uma maneira muito rápida, muito fácil para mim escrever, só que quando eu peguei Covid, quando eu tive Covid em janeiro desse ano, o meu abre ele também era cronológico. Eu inverti ele todinho. O meu final foi pro meu começo e ali eu fui tentando escrever melhor e fazendo os fatos irem casando um com o outro. E aí eu tive essa facilidade, tipo, né? O mais difícil foi realmente escolher as matérias. Eu comecei a escrever ele em janeiro deste ano e ele estava finalizado em abril, maio. Estava pronto, ele só precisava ser diagramado. Aí, então, tipo, eu fui revisando, mudando coisa, puxando aqui e ali, mas ele foi fácil de escrever. E esse de iniciar pelo final pega a essência do texto jornalístico, né? Sim. Que geralmente o fato mais importante abre e depois você vai em ordem de importância decrescendo, né? Então a matéria jornalística sempre é do final para o início, né? Isso aí. É o contrário, então o teu livro seguiu essa lógica. Paula, como é que foi no teu caso, aqueles relatos mínimos? Quem vai ler começa a ver, mas eu estava tomando banho, eu estava pensando em não sei o quê, e aí anotei tal situação. E depois se ampliava, até que virou um livro. Bem, antes eu quero dizer para a Aline que eu adorei saber que tu escreveu um livro da pandemia, porque a gente precisa registrar as coisas. O que não é registrado se perde na história. E que bonito que tu fez isso, sabe, Aline? Porque eu penso, né, de forma espiritual na pandemia, que ela não veio por nada. E ela tem que causar aprendizado e faz parte, né, o registro. Bem, com relação acho que o meu é uma história bem diferente, né? Eu escrevi durante 10 anos. E quando eu decidi escrever para fazer um livro. Eu vi que seria uma forma de eu registrar, de eu botar meu sentimento no papel, de registrar para, quem sabe, ajudar alguém. Então, eu decidi, no chuveiro, como tu disse, né, de ler o livro, que eu ia escrever um livro e eu não vi a hora de acabar o banho e sentar para começar a escrever. E aí eu fui escrevendo ao longo do tempo, ao longo de 10 anos, vivendo bem assim o momento de cada, a situação de cada momento. Teve períodos que foram escritas diárias, outros semanais, outros mensais. Fiquei muito tempo sem escrever. No período das campanhas praticamente não registrei nada, não misturei isso, né? Porque ele foi focado na minha relação com meu filho, né? Com a minha família. Não deixou de ser uma forma de terapia também. Foi totalmente terapêutico. Eu digo, foi o meu... Foi tudo, assim, foi muito terapêutico. Quando chegou, assim... Daí eu vi lá por 5, 6 anos que eu tinha que encerrar. Mas como eu vou encerrar? Eu começava a me perguntar, qual é o fim dessa história, né? Porque tinha coisa que eu ficava guardando respostas e aí eu fui deixando. Eu não queria sofrer também, né? Vai ser um livro, não vai ser um livro. Mas chegou um momento que eu precisava tomar a decisão, eu precisava saber, mas o que eu escrevi até agora é conteúdo para um livro? Rende um livro, né? Rende um livro. Eu acho que todo autor se pergunta sobre isso, né? E aí eu tenho uma crença muito forte, Aline, Fábio, que nada na nossa vida, exatamente nada acontece por acaso. Né? E aí acabou que o Gilmar Marcílio me visitou para tomar um café e eu falei isso para ele. Ele disse, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar
a decidir se tu tem um livro. Eu falei, então me apresenta essa pessoa. E aí ele me apresentou o Marcos, né? O Marcos Kirsch. Marcos Kirsch, que já foi patrono da feira. Inclusive, então, jornalista, escritor, e já foi patrono da feira. Experiente, né? Que eu sabia que ele existia, tal, mas eu não conhecia ele. Aí ele veio, marcamos uma reunião, conversamos, ele disse, me manda. E aí ele olhou todo o material e disse, com certeza a gente tem material para um livro. Eu acabei, ele foi meu consultor editorial ao longo desse tempo, né? E me ajudou muito. Ele disse, nós temos que manter exatamente o que tu escreveu. Nessa linguagem... Preservar a essência. A essência, porque é a cara do livro, né? É o jeito dele. Agora a repórter se metendo, né? Foi, de certa forma, um desabafo também, assim, quando ele surgiu, tu conseguiu botar nele aquilo que te afligia, assim, de... Tudo. Todo o sentimento, toda a dor, como ela era, as minhas constatações, as minhas escolhas. Foi um encontro comigo mesma, assim, com os meus sentimentos, com o que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Todo ele. Eu lembro quando Kirsch... Por isso que ele foi terapêutico. Daqui a pouco nós vamos para o primeiro intervalo, mas eu lembro quando o Kirsch foi me entregar o exemplar, aí me convidando para o primeiro lançamento. Eu precisava de um tempo para ler o livro também, para essa entrevista aqui. E ele disse, Fábio, eu cuidei de toda a revisão para a Paula, mas eu demorei muito. Porque ele disse assim para mim, eu só conseguia ler de 10 a 11 páginas por dia e trancava, porque de tão impactado que ele ficava com a história, ele também teve um processo demorado para conseguir trabalhar com texto. Então, as pessoas não têm noção, às vezes, de todo o impacto e o envolvimento que cada um tem nesse processo de construção, né? Eu não sei se ele te contou isso, mas... Sim, e quem fez a diagramação e a ilustração, que eu só conheci no dia do lançamento, quando ele veio falar comigo, o Hernani, ele não parava de chorar. O Hernani Carraro. Carraro, é. E foi a filha dele que fez a ilustração, né? E a filha dele tem a mesma idade do Germano, né? Quando foi assassinado. É de arrepiar, né? 13 anos, é. Então, assim, o pessoal, a produção me faz sinal ali, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo e no que nós voltarmos já do intervalo, vamos entrar nesse processo todo ainda de produção do livro e aí mergulharmos de vez nas respectivas histórias. O bate-papo está muito bom e vocês têm que continuar conosco. Já voltamos. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. Estamos de volta, então, em mais uma edição do Café com Letras, direto aqui da Praça Dante Alighieri, na 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, com muitas histórias de impacto, humanas, e de imediato, nesse clima de contação de histórias, vamos chamar o nosso repórter Luca Rotti, que está lá com a criançada acompanhando a contação de histórias. Rotti, é contigo. Salve, Fabinho! Agora a gente está aqui em um dos satélites da Praça Dante, que é a Casa da Cultura, porque aqui está rolando contação de histórias e eu estou aqui com duas contadoras muito especiais. A gente começa com a Gica Conta. Gica, a gente sabe como é gostoso ler um livro, mas conta pra gente qual que é o sentimento de contar essa história para essa gurizada. É único, porque eu sempre digo, né? O ato de contar histórias, antes de tudo, é um ato individual. Porque quando a gente conta a história pra mim vai ser de um sentimento, vai bater de uma forma diferente do que pra você que está ouvindo a história. Então, não existe a diferença entre o contar a história e um livro. Mas tu contando história, tu se sente parte da história, um pouco mais afetivo da história do que você quando lê um livro.
Então é muito especial hoje podendo estar aqui, fazendo parte dessa 14ª Maratona de Histórias. Muito obrigado, Gica. Acho que essa é a palavra, né, Fábio? É um sentimento único. E agora a gente vem aqui um pouquinho com a Carmen. A Carmen que vem de Porto Alegre, vem de longe para sentir essa energia da criançada depois de 2 anos de pandemia, né, Carmen? Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Depois de 2 anos de afastamento, estamos aqui com esse calor todo, com essa energia contagiante que a criançada passa pra gente. É uma troca incrível. Nós fizemos contações online, atingimos um público imenso, mas essa troca, essa presença, essa vibração toda, só a Feira do Livro presencial pode nos dar. Tá certo, Carmen, muito obrigado. É isso, Fabinho, casa cheia nessas mais de 300 atividades aqui da Feira do Livro. Eu volto contigo, tá? Então, nesse clima bem descontraído, muito obrigado, Roti. Lá acompanhando a contação de histórias da gurizada. E nós estamos aqui com 2 escritoras estreantes, a Paula Iores e a Aline Ecker. E elas também nos trazem aqui, apesar de estreantes, as obras são bastante robustas. Eu pude lê-las já em preparação ao programa. E como nós vínhamos comentando, elas tratavam das motivações pessoais e de uma rotina preparatória para a narrativa, para o processo de escrita. Passado isso, no que vocês se deram por conta? Bom, tenho aqui um material, um conjunto que justifica um livro. A Paula já antecipou um pouco o contato lá com o Marcos Kirsch, conhecidíssimo jornalista, meu amigo, já foi patrono da Feira do Livro aqui de Caxias do Sul, que a ajudou nesse processo de assessoria editorial, digamos assim. Mas como que foi todo esse processo? Vocês notaram dificuldades no acesso à editora? Foi um universo novo para vocês? Houve alguma insegurança no momento, por exemplo? Mas vão revisar meu texto. Vão alterar o que eu escrevi? Será que vai sair exatamente como eu quis colocar? Como é que funcionou esse processo aí de articulação quando vocês já perceberam? Tem um livro, só que ele ainda não foi produzido e nem editado. Eu, na verdade, assim, quando eu pensei em realmente vou escrever, eu conversei com o Renato Henriques, que é também jornalista, né? Que era uma referência para mim, ele me ajudou, ele foi meu coordenador editorial. A gente foi tomar um café, eu comecei a falar para ele e aí um tempo depois eu levei o material para ele. Aí ele foi me ajudando a organizar todas as ideias, porque eu tinha tudo, eu não fazia ideia de quem contratar para diagramar, nem de como chegar a uma editora, nem de valores, absolutamente nada. E a gente foi conversando e organizando tudo isso. Para realizar, concretizar o livro, eu contei com o apoio de 2 amigos, né? Eles foram, patrocinadores do livro, né? Senão ele não estaria aqui. Eles não quiseram que eu citasse eles, mas eles foram patrocinados no livro, né? Dedicatório, assim, nada. Sim. Mas eles foram patrocinadores. E eu fui pesquisando editoras para entender como é que funcionava. Então, a gente chegou, a diagramadora, a Dirce Reck, né? Ela foi muito sensível na construção da capa, em todo o desenvolvimento do livro. E sobre mexer, não, no livro. Eu sempre tive dei bastante liberdade para eles, aceitei tudo que eles me disseram, vamos melhorar isso aqui. A última revisão eu nem estava junto. O Renato pegou a prova num feriado, acho que foi, e eu não estava bem naquele dia, eu tinha que trabalhar, e ele me ligou e disse, posso tocar ficha? Eu confio plenamente em ti, vai. E ele disse, não, é só umas coisinhas, vírgula. Não, faz o que tu tiver que fazer. E ele foi. Então, mergulhar nesse mundo editorial foi bem bacana, porque eu fiz contato com editoras de todo o Brasil, assim. Eu busquei orçamentos, eu queria saber como é que funcionava, daí eu tive bons retornos, eu fiquei naquela expectativa, será que alguém vai dizer, nossa, eu quero publicar, e eu recebi muitos, eu quero publicar. E eles continuam me mandando mensagens, tá, mas tu não vai publicar com a gente, o livro é muito bacana, como tu escreve bem. Então, esse retorno também desse mercado editorial foi positivo. E contigo, Paula, como é que funcionou? Apesar de todo o entrosamento com o Marcos Kirsch, mas era um cenário, um universo novo para ti até então. Completamente novo. Ainda bem que o Marcos existe, porque ele foi me assessorando em tudo, assim. Em relação, a gente trabalhou muito afinado. Ele dizia, nossa, é bom trabalhar contigo, tu é bem organizada. Trabalhamos muito via WhatsApp e e-mail, né? Então, cada revisão, no início, eu tinha, assim, algumas partes escritas em vermelho, né? Decidir isso aqui e tal. Então, ele me
ó, isso aqui que está em vermelho ainda tu tem que decidir, né? Aí depois foi evoluindo as revisões, sempre, tipo assim, eu botava um nome, sei lá, daí a Nana, não sei o que ele, quem é Nana? Né? E ele me mandava assim perguntas pelo áudio. Nana é minha irmã, que esteve daí, então descrevia. Tem que situar, né? O nome completo. Situar o nome completo, todos, quem é a pessoa, tal. Então foi caminhando assim. Ao longo de todo o tempo, muito tranquilo, né? Porque eu realmente não sabia nada. Quando chegou na parte de diagramar... Então, o Marcos foi me ajudando em cada etapa. Quando chegou na questão da diagramação, ele disse, olha, o que tem de opção? Tem a gente contratar um diagramador direto, ou a gente pode ter a editora tal, que já faz diagrama, ou, né? Ele ia me apresentando as opções pelo desconhecimento, né? Até aí a gente acabou contratando a diagramação. Nessa questão de editorial, no início, assim, eu não sabia como é que eu ia... Eu acho que é legal nós estar falando isso, até porque quem sonha em escrever, às vezes pode não fazer por não conhecer esses bastidores, né? É exatamente por isso, e a partir das dificuldades de vocês. Isso, Então, por exemplo, como é que eu vou fazer para financiar o livro e tal? Então, pelo fato de eu ser figura pública, eu não posso usar de LIC, né? Lei de incentivo à cultura. Lei de incentivo à cultura, nem municipal, nem estadual. Mas eu fui atrás dessa consulta. Aí, uma parte de todo o orçamento, uma parte eu estou bancando pessoalmente, outra parte amigos também estão ajudando. Tem gente que aceitou ser citada, gente que não aceitou, né? Tem gente que me emprestou uma parte né? E eu vou repor conforme eu vender. Tive que me organizar, né? Então, essa parte foi assim. Mas foi acontecer. O que é bacana é que vai abrindo portas, né? Tu vai fazendo. Tudo muito, muito tranquilo, assim. Os orçamentos, a gente fez, foi o próprio Marcos, o Kirsch, que fez orçamentos em diferentes gráficas, me apresentou, né? A questão da diagramação, da escolha da letra, foi uma coisa tão mágica, porque... Por exemplo, em alguns momentos que eu tinha que fazer ainda, enquanto vereadora, algum card, alguma coisa, quando não escolhi uma letra, se não me enxergo nesse tipo de letra, eu dizia, não me enxergo nesse tipo de letra. Eu não fiz uma correção na diagramação do Hernani, sabe? Nada. O jeito que ele escreveu Paula Iores, o tipo da letra dentro do livro, tudo. Que bacana. Eu achei, o Hernani assim, Carrara é um profissional do primeiro time, muito né? Meu Deus, eu achei que ele teve total sensibilidade. E a gente não se conhecia. Mas ele leu todo o livro, né? Leu todo o livro. Então, é isso. Agora, adentrando nas obras... Eu acho que também tem uma parte, e tipo assim, né, que faz parte da ajuda deles, as orelhas, tem que fazer as orelhas, tem que desenvolver um prefácio, né, a biografia, então... Cercar o livro, né? Apesar de eu ser uma leitora assídua, em momento algum eu pensei na orelha. E o Renato, cadê a orelha desse livro? Cadê a apresentação desse livro? Aí quem é o autor. A pessoa típica caxiense colocou nascida no, sabe, dele, mas olha, vai botar até onde nasceu, até o hospital onde nasceu, tipo, sabe? Mas é bem bacana tu contar com quem tem a experiência, né, do teu lado. Exatamente. São mais detalhes e um olhar de fora, né? Nas obras especificamente, já foi antecipado que a Aline conta reportagens, compila, né, um conjunto de reportagens atinentes à pandemia da Covid-19, no período mais notadamente de 2020 a 2021. A Paula Iores parte de um drama pessoal, eu vou tentar sintetizar aqui. Ela perdeu seu filho Germano, de 13 anos, por violência em janeiro de 2012. Um crime que envolveu o próprio Germano, o amigo dele, Vinícius, e o pai, Gilson, empresário, que chocou a Serra Gaúcha. Enfim, ex-funcionários desse empresário Gilson, acredito que tenha sido motivado por extorsão. Depois a senhora pode explicar melhor para nós de como é que foi esse fato. E ali, enfim, eles terminaram sendo assassinados de forma brutal, assim, quase como... É difícil dizer que algum crime tenha justificativa, mas a forma foi muito torpe, com perdão pela palavra, assim, não se encontra o porquê disso, né? Os caras não estavam sendo ameaçados por nada e pegam
um adulto, 2 crianças, e simplesmente assassinam ali por um acesso de raiva, ou vai saber por quê, enfim. E a partir dessa perda, então, do seu filho aos 13 anos de idade, passado o luto ali, a Paula começa a conviver com um drama pessoal em que, ok, a pessoa se conscientiza que perdeu um familiar, mas ela não necessariamente aceita, né? Então há todo um trabalho de tentar se confortar. Eu, durante a leitura, fui beneficiado por conversas contigo. Claro, convivemos antes, no teu período como vereadora na Câmara, eu como jornalista da casa, e depois, momentos antes do lançamento do livro, nós também voltamos a conversar. E eu me chamava a atenção assim, bom, mas a Paula Iores, além de política, fez a carreira como gestora e psicóloga. Então imaginei, bom, daqui a pouco recorreu a colegas da psicologia, enfim, e a Paula, não, eu fui para a doutrina espírita, foi aí que eu encontrei conforto e respostas. Então eu gostaria de ir nesse aspecto, assim, um drama pessoal, que as pessoas tentam encontrar respostas mais objetivas, e o espiritismo é que te confortou. Eu achei isso algo muito legal, e no decorrer do livro é muito explorado, culminando até com uma carta psicografada do próprio Germano. Então, realmente, o livro é muito impactante por isso também. Eu diria assim, ó, a doutrina espírita eu não a conhecia. Eu já tinha ido uma ou outra vez em palestras, em centro espírita, mais precisamente em 2, mas eu não conhecia, nunca tinha explorado. E o que eu digo que me confortou ou me fez sobreviver foi a minha... Amenizou um pouco. Não. Eu quero dizer, a minha fé, a forma como eu reagi, é por fé, é uma forma de olhar a vida. Em nenhum momento eu cobrei nada de Deus, eu me revoltei com Deus. Eu não sei por que isso. Até nós nos surpreendemos com isso, eu e meu marido, né? Eu acho que faz parte de uma evolução espiritual, que tu sofre toda a dor, a dor arde em ti, é uma coisa inexplicável, mas tu vai para a resignação ao invés de buscar a vingança, a violência, né? E conforme eu fui me adentrando à doutrina espírita, eu fui encontrando uma forma de entendimento da vida, sabe? Entendimento que a gente está aqui numa passagem. Um amadurecimento espiritual. Né? Sim, é isso. Se a gente perceber que qualquer pessoa que cruza o nosso caminho, seja um chefe, um colega de trabalho, que ele não nos causa problema, ele nos causa uma oportunidade de a gente refletir o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem para aprender. É isso que é o meu grande entendimento. Pode ser com uma dor pequena, assim, ou com uma dor maior. E o teu marido compartilhou desse processo igual, porque às vezes num casal há formas distintas de reagir. Ele estava da mesma forma contigo, compreendendo assim, ou eram formas diferentes de lidar? Cada um reage da sua forma, né? O que a gente tem de diferente, eu acho que de uma estatística, é que a gente segurou junto essa barra. Uhum. Porque inclusive uma terapeuta muito amiga, um especialista em luto, que me indicou um livro, tem uma estatística de mais de 70% dos casais não continuam juntos quando tem uma perda dessas. E estoura a relação. Um aceita, o outro se revolta. Acha culpado. Não consegue lidar, né? Exato, não consegue lidar, então fica procurando culpado. O Rô reagiu de um jeito, ele é muito, ele fala menos, ele sofre mais, né? A gente tentou se cuidar muito um do outro, assim, como meu filho cuidar de nós, e daí lá pelas tantas eu comecei a ver que eu tinha que cuidar mais dele, sabe? E isso tudo está relatado, porque eu não posso colocar essa carga nele, né? Ele era um adolescente, né? O Gui tinha 18, hoje ele tem 28 anos, né? Então, o que em dado momento o Rogério me diz, nós caminhando, é assim, eu não entendo como que eu tô reagindo assim. Como que eu não tive vontade de matar, como que eu não... Ele não entendia também, porque ele é uma pessoa dócil, querida, brincalhão, mas ele é brabo, sabe? Então tem umas coisas que a gente
se perguntava, não entendendo, né, como que é assim. Por isso que eu chamo, né, de evolução espiritual. Eu tenho em determinado momento, e até teve um livro que eu li, que quando a gente vem para esse mundo, a gente já vem com uma determinada missão, com uma trajetória. Claro que tem um livre-arbítrio, que a gente tem escolhas a todo momento, né? Mas é isso, assim. No caso da Aline, aqui em Pandemia Histórias que Contém, nós estamos na reta final do segundo bloco. Pega um papel muito interessante do jornalista e que é um fundamento muito caro. O jornalista, ele, antes de um ofício, antes de um trabalho para ganhar dinheiro e subsistir, ele cumpre com uma função social em favor da cidadania. E a Aline, como repórter do Pioneiro, correu riscos na rua, entrevistando as pessoas, ouvindo histórias para tentar, enfim, educar, conscientizar a população que tinha acesso a essas matérias e tentando superar a sua própria dor de deparar com o sofrimento, com pessoas que morriam, com mais casos registrados. Caxias aí que fecha com mais de 1.600 mortos em decorrência da Covid-19. Então aqui nós temos o lado da Paula num drama pessoal. E o teu caso lidando com o drama de muitas pessoas, tendo que filtrar isso, o teu sofrimento por tomar contato com isso e contar da forma mais imparcial possível e objetiva. Como que foi lidar com esse misto de sentimentos e sensações? Na verdade, a gente vivia isso no dia a dia, né? Então, quando a gente foi para casa, teve todo esse processo, assim, de... eu cheguei para trabalhar num sábado e... Home office, né? Sim, eu trabalhei no sábado, dia 21 de março de 2020. Eu trabalhei na redação, isolada de todos os meus colegas, porque eu tinha voltado de viagem, eu tinha ido para Santa Catarina com uma amiga que morava fora do país. Então, estava todo mundo isolado, mas eu ainda estava eu estava lá no segundo andar. E numa sala de vidro, só eu, e a gente trabalhou ali. E a gente foi para casa e no domingo nos avisaram que a gente não voltaria. Então, a gente não se vê todos os dias, a gente trabalhar em home office, fechar um jornal em home office, no outro dia foi tudo muito desafiador. E contando essas histórias, porque daí a gente também tinha que mostrar para a sociedade o que eles estavam fazendo, o que eles não podiam fazer naquele momento, que tinha uma medida que a prefeitura tinha determinado, que os órgãos de saúde tinham avisado, não podemos fazer assim. E aí a primeira vez que eu saí na rua, porque daí eu já não saía, não ia para lugar nenhum, né? Não trabalhava, não saía para trabalhava de casa. E eu lembro que eu estava descendo a Júlia porque eu ia no médico no edifício Bandeirantes, e eu parei aqui na esquina aqui e desci. E tava todo mundo de máscara, caminhando assim, e eu disse, nossa, gente, realmente, parece aqueles filmes... Tipo um cenário de guerra, assim. É aqueles filmes que a gente vê de fim de mundo, de epidemias, de pandemias mesmo. Então, e o que doía muito pra gente, assim, era essa constante de número de mortes, aí de chegar, teve um guarda municipal, né, que morreu de Covid, e a irmã dele quis falar comigo, ele dançava, ele gostava de dançar. E ela conversou comigo, ela falou que tudo que ele tinha deixado. Então, toda aquela coisa de chegar nesse familiar, de sentir se ele quer ou não falar, sabe? E ela se abrir para falar comigo. Então, é uma história que não está no livro, mas é uma história que me marcou. E o fato de eu ir para os lugares, eu não tinha medo de ser contaminada, por exemplo. Eu gostava de viajar, até porque eu saía de casa, né? Ficar em casa era muito complicado para mim, porque eu sou muito falante, eu gosto de estar cercada pelos meus colegas, mas eu tinha muito medo de contagiar quem eu amava, meus pais principalmente, que eram do grupo de risco. Então, eu me cuidava muito com isso, né? Sempre de máscara, sempre com a mão, lavando a mão, todas as medidas. Mas o escrever foi todo aquele processo que eu tenho hoje no dia a dia, porque eu sou uma repórter de geral. Eu lido muito com falar com família que perdeu um familiar num acidente, perdeu um familiar assassinado. Então, eu tenho toda uma maneira de chegar, de sentir se aquela pessoa vai querer ou não falar naquele momento mais delicado da vida dela, né, mais difícil. Então, eu acho que um pouco de tudo isso está no livro, assim, eu acho que eu consegui escrever ele com uma certa sensibilidade. E eu escrevia no celular, eu abandonei o bloco, porque eu era uma jornalista de bloco e caneta, mas eu tinha que escrever mais rápido, então, eu comecei a escrever no celular, muito rápido ali,
eu tenho uma memória muito boa, então se eu botar uma frase, eu lembro, eu botar uma palavra, eu lembro a frase que a pessoa me falou. Então eu tenho essa facilidade em escrever no celular. E às vezes eu escrevia algumas coisas, alguma percepção minha do que eu estava vendo ali, e isso entrou no livro, no abre do livro, né? Então eu acho que teve todo esse ser jornalista me ajudou muito nessa construção. Então agora de imediato nós vamos para mais um intervalo, já preparando o último bloco. O assunto não se esgota aqui, nós temos muitas atrações ainda desta 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul. E aí o encerramento, então, do bate-papo com as nossas convidadas, a Paula Iores e a Aline Ecker. Fiquem conosco, já voltamos aqui, Café com Letras, na 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, direto da Praça Dante Alighieri. Já voltamos. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Então estamos de volta aqui nesse clima descontraído, Café com Letras, e mais uma edição especial aqui direto da Praça Dante Alighieri, na 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, notadamente aqui com duas escritoras, Paula Iores e Aline Ecker, ambas trazendo suas respectivas obras inéditas aqui no cenário de Feira do Livro, e elas também estreando como escritoras. E antes de fecharmos aqui o nosso bate-papo com as convidadas, vamos para a última entrada, inserção aqui no programa do repórter Luca Roth, ele que está direto da Galeria Gerborheim, com uma exposição lá de retratos, são 100 retratos humanos na Galeria de Arte Gerborheim. Roth, é contigo. Salve, Fábio! A gente segue aqui na Casa da Cultura, essa usina cultural de Caxias que está completando 40 anos em outubro, para mostrar uma exposição bem legal. É a 100 Ritratti, do italiano, significa 100 retratos, que coleciona desde rostos de anônimos até personagens da cultura mundial. Tudo elaborado sob o olhar da artista Graça Credi. Estão expostos os rostos de Caetano Veloso, do escritor Luiz Fernando Veríssimo, da pintora mexicana Frida Kahlo, das imortais do jazz Nina Simone e Amy Winehouse, e uma homenagem especial da artista aqui para a Feira do Livro, que é o rosto do filósofo caxiense que dá nome aqui para essa galeria de arte, que é o Gerborheim. Tá mesmo imperdível, gente, e aproveita que é de graça. Volto contigo, Fabinho. Assim como a exposição ali na Galeria de Arte Gerborheim, todas as atividades aqui na 38ª Feira do Livro são gratuitas, abertas ao público, no teatro, aqui junto aos expositores de livros, nas bancas. Então é mais uma possibilidade também do pessoal que às vezes não conhece um espaço da cidade ter esse acesso gratuito, né? E poder interagir com a cultura, não só com a leitura, mas com as diversas formas de integração da arte. E acredito que também se presta a isso, imagino que vocês também concordem. E voltando aqui então com as nossas convidadas, a Paula Iores e a Aline Ecker, elas que tiveram uma grata coincidência aqui de usarem flores nas capas dos seus livros, né? Então é um aspecto muito humano também as flores confortando, né?
Eu até tentei, né, utilizar a camélia na capa, porque a camélia é a flor da saudade, e ela estava presente no desfile da Festa da Uva, que teve toda aquela homenagem aos profissionais de saúde, a todas as, né, as vidas que a gente perdeu durante a pandemia, mas ela não casou com a imagem. A rosa teve esse impacto por ser vermelha, com a luva, então realmente foi uma escolha de muita sensibilidade também, né, a flor, a fragilidade da vida. Ela é cheia de significados, a escolha da capa, né? Eu agradeço a Dirce, né? Porque ela teve essa ideia, a gente foi aprimorando. Eu falei para ela o que eu imaginava de uma capa, o que eu queria transmitir, e ela foi captando a ideia e produzindo. No caso da Paula, a capa, e também tem uma curadoria fotográfica no final do livro. Sim, eu tenho um amigo muito querido que é escritor. E quando eu contei para ele porque eu fui contando aos pouquinhos para as pessoas que eu ia lançar um livro. Ninguém sabia que eu estava escrevendo um livro, né? E aí ele disse: "Bah, tu tá escrevendo um livro?" Ele disse: "Ó, atenção à capa. A capa é muito importante." E eu ficava pensando: "O que será a capa?" Então eu ficava imaginando. É o cartão de visita, né? É, pois é. Daí eu ficava imaginando possibilidades da capa e tal. Mas quem decidiu a capa foi o Hernani. Após ler o livro, aí eles me mandaram a sugestão, Nossa, sabe? é isso. Tudo a ver. E o girassol, na história do livro, ele deixa claro, né? As pessoas pensam que eu gosto de girassol. Não, porque fazem anos, 9 anos, mais de 9 anos que eu planto girassol todos os anos, no verão, na minha casa da praia. Mas tem um significado, em razão do que foi acontecendo no atendimento espiritual relativo ao meu filho. O girassol é presente nisso. Então, eu planto girassol em razão disso. E a capa do livro tem esse dialoga com esse sentido. E o final do teu livro, Paula, também tem uma curadoria fotográfica. Sim. O pessoal que for folhear, ele recupera alguns momentos, tipo última festa de fim de ano em família, alguns retratos específicos do Germano, enfim, de outros personagens da própria família, enfim. Teve esse cuidado também, e que as pessoas vão se identificar com isso ao olhar as fotos da tua família. Ah, mas também eu costumo passar o final de ano na praia. Ah, daqui a pouco eu perder um avô, ou perder um amigo, enfim. Durante a história, essas fotos, elas fazem parte da história. Então, no meu livro, elas até estavam colocadas, assim, ao longo do livro, mas a gente entendeu que era melhor ter elas colocadas no final, até por um aspecto mais econômico do livro, né? Porque se tu faz o livro uma impressão colorida, ele tem Isso é muito mais caro. Tem mais esse ponto. Mais esse detalhe. Então, as fotos, elas fazem parte da história. E tem um outro detalhe que as pessoas não desconhecem, ou talvez alguns já saibam, enfim, mas nós conversando aqui em preparação para o nosso bate-papo, tanto a Paula quanto a Aline me contavam aqui de experiências paralelas ao livro, ou que motivaram o livro, ou que foram já a partir do livro, ainda que sejam quase que inéditos aqui no cenário caxiense. Pessoas que procuram vocês em razão da temática do livro, que já conversavam e que agora isso se aprimora. No caso da Paula, famílias que também tiveram perdas e que agora se confortam com a história, ou que querem simplesmente trocar uma ideia. Olha, para mim está difícil dessa forma. Eu vi que tu conseguiste, de certo modo, superar. Que conselhos que tu me dás? Ou no caso da Aline, olha, tu estás tratando de várias perdas, mas também o livro da Aline tem um momento de esperança a partir da descoberta da vacina, e que as pessoas começam a se vacinar ali já no final de janeiro, meados de janeiro de 2021. Então, muitos também querem compartilhar, ou até só dar um retorno. Olha, gostei de tal parte. Como é que tem sido para vocês também esse universo paralelo ao livro, ou provocado pelo livro em si? O livro chegou para mim na sexta-feira do dia 23 de setembro ali, né? 23, acho, E aí, no sábado, no domingo de manhã, uma das enfermeiras, das técnicas de enfermagem que está no livro, ela trabalha no Hospital Pompeia, ela me disse assim: ai, tu não quer me trazer eu preciso muito ler, eu quero muito ler. Daí, hoje ela me falou, eu terminei, Aline, tá irretocável. Ela disse, como tu tem sensibilidade, continua escrevendo. Esses retornos, assim, sobre a escrita dele, sobre o que tá nele, é muito bacana, porque tu não sabe se tu vai acertar a mão, se tu realmente escolheu as matérias mais apropriadas,
Se as pessoas vão entender a maneira como ele foi organizado, que foi por assuntos e não, né, cronologicamente, como eu falei antes. E eu tenho tido muito retorno. Teve essa família que eles fotografaram, a mãe deles está no livro, então tem a foto da mãe com eles. Aí eles fotografaram e mandaram um para os outros. Já recebi, hoje eu vim autografar um para uma senhora que é para praia, porque ela disse assim, eu quero a dedicatória antes de eu ir, porque eu quero ler o livro. E a mãe dela faleceu agora recentemente, agora no último dia 26, e a mãe dela está no livro. Então tem toda essa... Ela disse para mim, nossa, nunca imaginei minha mãe tá num livro. Então, tipo, é uma homenagem para minha mãe. Então tem muito disso, tem todo esse carinho, porque eu fui falando com essas pessoas ao longo do livro, eu pedi autorização para elas, para usar as fotos, para contar as histórias delas, porque uma coisa era elas estarem no jornal, outra elas estarem no livro, né? Por mais que as matérias possam ficar eternizadas, o livro tem mais... Pereniza mais, né? Isso. Então eu tenho tido um bom retorno, assim, das pessoas. E de pessoas que ainda não leram e estão nessa expectativa, assim, querendo conhecer o conteúdo. E no teu caso, Paula, um momento de superação, toda uma experiência que tu tiveste, que conforta outras pessoas e até é um termo não muito adequado, mas digamos assim, atalha talvez o sofrimento de outras pessoas de ver a tua experiência. Se ela conseguiu, também posso conseguir, ou enfim. Fábio, assim, ó, vou permitir dizer, eu nunca em nenhum momento admiti no livro que eu tenha superado. Porque eu acho que a gente nunca supera a perda de um filho, né? Eu entendo que eu transformei, que eu estou enfrentando, diariamente eu enfrento. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Assim, nessa perda e em outras coisas. Tem dias que o dia é muito pesado e eu digo, opa, um dia de cada vez, né? Com relação ao livro, sim, assim como a Aline... o meu lançamento foi dia 22. Então, muita gente já me escreveu, que já leu inteiro. Outros dizem, olha, eu só consigo ler aos poucos, como tu disse, né? E, assim, terapeutas que já leram estão indicando livros. Terapeutas que trabalham com o luto estão indicando livros para pacientes. Aproveitando isso que tu observaste, da superação, como ter graus disso? Porque o fato de tu estares te motivando a contar, tu estás expondo a tua intimidade, né? É uma forma também de tentar, sei lá, uma superação gradativa, mas claro, a perda em si ela é irreversível, não tem como voltar. Como é que funciona isso também, esses graus, né? Porque a pessoa daqui a pouco está lá em choque, e tu tens que apresentar um caminho, né? Uma alternativa. Tu encontraste uma forma de lidar com isso, né? Essas superações em graus, né? Não aquela superação total. Dentro, eu sou psicóloga, né, de formação. Então, vou falar um pouquinho de... Existem mecanismos de defesa, que é a negação, né? Tem mecanismos que é o como é que eu vou dizer? Tu nega. Então, tu faz de conta que não aconteceu. Que não existiu. E eu uso a sublimação. Sem querer. É por isso, a gente pode chamar pela psicologia dessa forma, pela espiritualidade de outra, mas é uma questão assim, eu fui transformando. É uma transformação, é usar isso como aprendizado. Não supera definitivamente, mas outro convive. mecanismo é a depressão. Mas convive com isso. Acha uma forma de conviver. Exato, porque é muito forte. Pessoas que se entregam a uma depressão, caem numa cama, não enfrentam, reagem assim, ficam de briga com o mundo todo. Por isso, né, que na leitura, por isso que pós-leitura eu falei em superação, porque eu vi assim, pô, mas olha, a Paula conseguiu tudo isso, né? Superar quer dizer assim, ó, eu passei por isso e... Agora deu. Não, continua isso ali. É passado, né? Entendi. Isso é difícil de superar. Porque tem uma saudade ali que arde sempre, né? Então... Mas eu acho que apresentando esse plano mais aberto de possibilidades é que tu consegues talvez confortar outras pessoas que tenham dramas parecidos, enfim. Né? É contar como foi o meu, né? Porque uma outra coisa que eu digo também, eu respeito todas as dores. Não quer dizer que os outros vão viver da mesma forma que eu vivi. Exato. Nem que uma dor, alguém que perdeu uma pessoa por doença, porque o G foi morto por uma violência horrorosa. Claro. Então, né? Tem gente que... Será que alguém que perde por doença se conforta mais? Não sei. Por acidente. Por acidente, né? Não tem como julgar o sentimento do outro, né? Então, é isso que tem acontecido, assim, pessoas que estão escrevendo,
Eu já estou indo, tiraram foto que vieram comprar livro na feira para presentear, sabe? Então, é isso, assim, das mais diversas formas, mas o feedback tem sido positivo, no sentido até de agradecer o compartilhamento, né? A coragem de compartilhar, né? Por ser pessoal, né? Sim. Então nós estamos nos encaminhando já para o encerramento desse bate-papo, não só especial, especialíssimo aqui, com essas escritoras estreantes na 38ª Feira do Livro e também no âmbito da literatura, mas que falam muito bem também pelo ofício, né? Mas as obras são muito boas. Fica o convite, então, para o pessoal procurar nas bancas, se inteirar não só das obras aqui, pauta do programa, Pandemia, Histórias que Contei, de Aline Ecker, Do Luto à Luta, Como Conviver com a Pior de Todas as Dores, de Paulo Iores, mas também das inúmeras obras aqui disponíveis na 38ª Feira do Livro. Eu vou me despedir e vou pedir que vocês, em segundos, assim, também façam uma saudação final. Muito obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar comigo também um pouquinho da tua história, parabéns pelo livro. E eu quero convidar todos, né, para vir para a feira é um encanto, então todo ano eu me reapaixono pela leitura. Tudo é leitura realmente e tema da feira. Exatamente, tudo é leitura realmente e que todos venham e curtam um pouquinho do que a feira tem para oferecer. Contigo, Paula? Também, convidar também, né? A gente está aqui na Feira do Livro e eu achei o máximo esse tema, porque eu acho que a vida é isso, né? Basta a gente ter olhos para ver sentimentos. Adorei estar com a Aline aqui. Acho que a gente tem que trocar livros, né? Eu te dou o meu, tu me dá o teu. Eu gostei dessa ideia. E reforçar, eu no dia 15, né, que é o fim de semana do encerramento da 15 feira. 15 de outubro. Estarei fazendo então o lançamento na feira com sessão de autógrafos. Convido a todos para estarem aqui vindo prestigiar a feira como um todo, que está linda. Bem, então não faltam motivos para o pessoal acompanhar essa 38ª Feira do Livro aqui na Praça Dante Alighieri, mas também com espaços adjacentes que se integram aqui ao contexto de feira. Falamos da Galeria de Arte Gerborheim, da própria Casa de Cultura, e o Café com Letras também não se esgota. Continuaremos aqui na Praça Dante Alighieri, palco então dessa 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, com mais entrevistados, mais atrações aqui que permeiam o maior evento literário da cidade, que segue até o próximo dia. Se eu não estou enganado, vou conferir aqui na programação direitinho. Até o próximo dia 16 de outubro. Todos convidados, fiquem conosco pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET.